O loiro de tinta ou descoloração é a dúvida que todo mundo que tá em casa e quer descolorir o cabelo fica pensando assim no que vai fazer. Então, vou falar minha experiência fazendo esses dois jeitos de clarear o cabelo, o que eu achei e qual foi o melhor, né? Claro que tem várias coisas que você tem que pensar quando você resolve fazer em casa o seu cabelo, principalmente se você não é uma pessoa que cuida tanto do seu cabelo, né? Porque esse tipo de abertura, esse tipo de clareamento tem que ter um cuidado maior. Mas então, para começar a falar disso, eu quero falar as diferenças, né, que tem do loiro de tinta e do de coloração. Primeiro, né, que quando você usa uma tinta super clareadora, ela vai abrir o tom do seu cabelo, sim, só que ela demora muito mais para abrir esse tom, porque ela costuma abrir bem menos do que uma descoloração, por exemplo. Então, para chegar num tom muito claro, você vai precisar passar a tinta várias e várias vezes. Por isso que muita gente até se decepciona, porque não fica claro na primeira vez que você usa. Você vai ter que passar ali umas 3, 4 vezes para realmente chegar no tom que você quer. Essa já é a diferença de uma descoloração, né? Que quando você passa a primeira vez, dependendo do tempo e da água oxigenada que você usa, já vai chegar no tom assim no primeiro dia. Então, já é uma diferença bem clara. Mas aí que a gente vem pro segundo ponto, que é o quê? O ressecamento, né? Uma tinta, ela vai ressecar o seu cabelo muito menos do que um descolorante. Principalmente por essa coisa de clarear bem menos, né? Então, você até sente o seu cabelo um pouco mais seco quando você usa um descolorante em pó do que uma tinta. Tem isso também, que se você já tem um cabelo meio seco, você sentiria ele ficando bem mais seco, bem mais áspero se você passar um descolorante do que uma super clareadora. Mas aí que tá, como que eu sei o que eu faço, né? Se você quer fazer aí sozinha. Primeiro, que você tem que saber o seu fundo, né? Que foi uma coisa que eu já fiz meio errado. Porque se o seu fundo for muito escuro e você usa uma tinta, vai ter um limite ali que essa tinta vai clarear o seu cabelo e depois disso não clareia mais, não importa quantas vezes ou até se você muda de marca, não importa, ela não clareia mais. E eu realmente fiquei tentando, mesmo depois que eu cheguei num tom que eu vi que não clareava mais. Então, se seu cabelo já é um tom mais claro, né, pra cima do 7, eu acho que já dá sim pra clarear com a tinta. Já chegaria num tom que você quer ali, não sei qual é o que você quer, mas baseando no meu tom, por exemplo, se você é um tom muito escuro, tipo castanho escuro, preto, ele não vai chegar num tom tão claro só com tinta, porque tem um limite ali. Pode acontecer? Até pode, mas você teria que aplicar muita, 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 muita tinta pra chegar nesse tom. Então tá, se seu tom de cabelo é mais escuro, é melhor você fazer uma descoloração e depois ir passando uma tinta do que começar só com a tinta. E se seu cabelo já é mais claro, aí sim, eu acho que não é necessário uma descoloração. E se você passar a tinta, depois de 1 a 3 aplicações, já vai chegar no tom que você quer. E na parte de manchar o cabelo, uma tinta tem bem menos chances de manchar o seu cabelo do que uma descoloração. Por que isso acontece, né? Porque a tinta, ela exatamente por clarear um pouco mais devagar, se você vai aplicando ali de um jeito certo e tudo mais, ela mancha quase nada, assim, tipo, basicamente nada. Se o seu cabelo, ele já tem alguma coisa, né, as pontas mais claras e você quer deixar ele inteiro de uma cor só, aí você precisa começar pela raiz pra dar essa igualada. Agora, se não tem coloração nenhuma, eu acho que é melhor começar pelas pontas, porque a raiz ela clareia mais rápido, então é melhor deixar por último, que assim tem menos chance de manchar o cabelo. Agora, até falando um pouquinho sobre o meu cabelo, né, como que foi esse processo, que eu comecei usando aquele Sanin, que eu jurava que ia clarear o meu cabelo, e no fim só foi pro ruivo. Depois fui pra tinta, que também não clareou do jeito que eu queria. E no fim só chegou no tom que eu realmente queria, quando eu usei ali um descolorante, que eu deixei ali 20 minutos e já ficou como eu queria. Então, basicamente, se eu tivesse feito de outro jeito, talvez teria clareado mais rápido.
Mas foi bom, porque aí eu até vi o meu tom de cabelo em outros tons, num loiro mais escuro. E assim, eu já meio que consegui saber um jeito que eu gostava mais, né? Então agora algumas dicas, né? Porque se você tá vendo esse vídeo é porque você tá querendo fazer alguma coisa aí no seu cabelo. Então, ó, primeira dica é, se você for passar tinta, passa com seu cabelo molhado. Eu fiquei achando várias coisas antes de fazer realmente no meu cabelo. E a melhor dica de todas é essa. Você vai lá, lava o seu cabelo com shampoo. E aí depois que o seu cabelo já estiver limpo, aí sim você passa a tinta. E quando você for lavar de novo, né, como já vai estar com o seu cabelo molhado, muito menos chances de manchar, tá, do que com ele seco. E você não passa o shampoo de novo quando você for tirar a tinta do cabelo. Você só tira ela com água, passa de uma máscara de cabelo, um condicionador, mas não passa o shampoo de novo, porque vai deixar ele bem mais seco. Então, primeiro shampoo, tinta e depois só tira essa tinta do seu cabelo, que vai ficar perfeito. Próxima dica é, tipo, os cuidados, né? Isso é meio óbvio, que você tem que cuidar do seu cabelo. Quando você tá ali com seu cabelo natural, é diferente de quando você faz uma coisa que envolve tinta e descoloração. Mesmo quando for só tinta, ainda é uma coisa que vai ressecar o seu cabelo, então não adianta. É você não cuidar, você querer deixar ali de qualquer jeito, não vai ficar bonito. A coisa que eu mais achei que fez diferença, se eu fosse falar pra você investir ali, eu acho que óleo de cabelo, porque o cabelo, por ele ficar mais seco, quando você vai passando o óleo ali no dia, depois ele não fica mais com aquela coisa, sabe, de ficar seco o tempo inteiro. E aí, quando você vai lavando nas próximas vezes e usando máscara de cabelo, ele já fica muito, muito, muito mais sedoso com os dias que você vai usando muito óleo. Então, acho que o principal é isso. Esses até que eu peguei aqui são os óleos que eu tô mais gostando no momento. Acho que esse vale muito, tá? E esse também. Eles são muito bons e eu uso sempre que eu lavo o cabelo e todo dia, porque acho que dá muita diferença, principalmente aqui nas pontas, fica perfeito. Outra coisa é o tempo, né, que depende do tom que você quer chegar. Se você deixar ali 50 minutos uns colorantes no seu cabelo, vai ficar super claro. É óbvio que você tem que ir vendo. Isso é um erro que eu acho que muita gente faz, que não vai vendo, sabe? Como que tá. Então, assim, passou 20 minutos, vai ver como o seu cabelo tá, dá uma mexidinha. Mesmo que ele esteja ali meio molhado, ainda dá pra você ver o fundo, como tá ficando. Então, deixa 20 minutos, meia hora, 40, e vai sempre vendo, até chegar num fundo que fique bom. Porque se você deixar ali meia hora e o seu cabelo é muito escuro, às vezes só vai puxar pro laranja, não vai já colorir de uma vez. A tinta, ela já é mais, assim, mais fácil, porque você consegue deixar uma hora e você sabe que o seu cabelo não vai acontecer de ficar super claro, de manchar. Então, a tinta eu diria que é uma hora fixo. O descolorante que eu acho que tem que ter um cuidado maior. E sempre que eu usei água oxigenada de 30. Usei uma vez só de 40, porque eu queria ver se fazia uma diferença. E realmente, é melhor usar de 30 e ficar um pouquinho a mais do que usar de 40 e ficar com medo o tempo inteiro de estar clareando demais, né? Próxima coisa, que é a mais importante, né, das dicas, e última, que é o matizador. Procura um matizador bom para você conseguir usar com uma cor que faça sentido, né? Então, eu quero um fundo de um jeito, de outro. Pega um azul, pega um verde. Eu usava o roxo, eu achava que não mudava quase nada. Eu acho que era mais por causa da marca mesmo. E aí eu quis pegar um verde, porque o verde ele meio que traz para um mais creme, né? Então eu peguei ele exatamente para testar. Então é isso, às vezes o seu cabelo vai dar uma escurecida, né? Então, se você passa um matizador e deixa ali uma hora, cuidado também, tem uns muito fortes que podem acabar até manchando. Mas se você deixa um bom tempo, não quer dizer, às vezes eu mesma tava assim, se eu vi um pouco mais escuro, eu já queria passar de novo a tinta pra tentar clarear. E às vezes era só passar um matizador que já tirava o fundo alaranjado. Então,
tenha um matizador. Não tem como você clarear o seu cabelo não ter um matizador, porque senão sempre que for pra um laranja, pra um fundo mais escuro, você vai achar que a solução é descolorir mais, sendo que é só passar ali um matizador e pronto. Agora, só uma observação pra vocês. Essa parte do meu cabelo foi a que clareou mais rápido. Essa parte exatamente aqui clareou super rápido no começo, só com a tinta já tava nesse tom. E aí depois, quando eu clareei o restante do cabelo, meio que deu uma igualada. Se vocês perceberem, aqui ainda tá um pouquinho mais claro. E onde eu quero realmente arrumar agora, até quando eu retocar a raiz, é aqui, ó, na raiz. Porque quando eu descolori ela, exatamente por clarear muito rápido, eu deixei, tipo, 10 minutos. E no fim, ela deu uma amarelada um pouco mais escura. Então, eu só quero arrumar essa partezinha aqui. Mas, basicamente, meu cabelo, ele só chegou nesse tom aqui quando eu passei um descolorante. Por quê? O que tava acontecendo com a tinta? Eu passava a tinta, ela clareava mais a minha raiz, clareava ali o cabelo novo, que tava mais escuro, que era o meu tom natural. Só que o meu comprimento não saía do mesmo tom, tava literalmente a mesma coisa, não importava. Eu passei umas 5 vezes a tinta aqui no meu comprimento e ela não tava mais clareando. Então, se você usa a tinta já e você vê que não clareia mais, às vezes 20 minutinhos de descoloração ali já vai resolver. E não é o fim do mundo também, entendeu? Eu ficava com medo de manchar, só que deu tudo certo. Isso importa. Então, algumas marcas que foram as únicas de tinta que eu usei, que foi a Beauty Color e a Colestone. Eu fiquei meio assim de misturar muita marca e acabar dando errado, né? A Colestone eu achei muito boa, ela clareia muito, só que depois de umas 3 vezes que você lava, ela desbota muito o tom. Ela, tipo, se num primeiro dia tá assim, no último já tá super laranja. A Beauty Color, eu achei que ela clareia menos nos primeiros dias, não é igual a da Colestone, mas elas botam menos também. Então, tipo assim, no primeiro dia da Beauty Color da Colestone, a Colestone ficou mais clara, mas no último ela ficou a mesma coisa. Então, eu acho que a Beauty Color ganha nisso, pelo menos, que não dá aquela sensação de tipo, um dia o meu cabelo tá na cor que eu quero e depois já tá super laranja de novo. Então, eu acho que a Beauty Color ganhou. Eu usava sempre a 12 e a 12.1. E eu gostava mais a 12.1, porque eu gostava de um fundo um pouco mais frio do que de um fundo super amarelado. Então, basicamente, foi assim que eu cheguei nesse tom. E pra finalizar, se hoje em dia, né, eu fosse fazer de novo, o que eu faria? Como eu escolheria fazer isso? Eu acho que hoje em dia, se eu fosse fazer isso de novo, pra clarear meu cabelo sozinha, eu já começaria direto com a tinta super clareadora ou uma descoloração. Eu ainda fico meio assim com a descoloração, porque eu fico com medinho de manchar, sabe? Então, se você também tivesse medo de manchar, começa pela super clareadora. E aí, quando você achar que tá num tom mais claro, você vai pra descoloração e pronto. Eu acho que é bom fazer essa junção, porque se você faz só a descoloração, é um pouco mais arriscado, né? Então, assim, eu acho que é bom porque você consegue ter um controle maior do que você tá fazendo. É aquilo, eu não recomendo fazer tudo de uma vez, tá? Espera ali uns 30 dias pra fazer de novo. E se você for fazer tinta, eu sempre fazia de 20 a 20 dias. Mas se envolve descoloração, eu acho melhor esperar 30, um mês inteiro. Porque aí dá tempo de você ir cuidando do cabelo e fazendo as coisas que precisa até você colocar uma química ali de novo. Então, um mês é o tempo perfeito. No começo, eu passei, tipo, uma semana de diferença. Então, assim, se o seu cabelo é super natural, não acaba danificando tanto. Mas se isso depois de um tempo, né? Se você faz meses, uma vez por semana tinta, aí não dá certo. Então é mais fácil envolver a descoloração pra já ser rápido. E aí no fim você só vai ficar precisando retocar a raiz e pronto. Não vai precisar passar um cabelo inteiro toda vez. Mas se eu já conseguisse ter um controle maior, eu primeiro faria uma descoloração,
Depois iria pra super clareadora. E aí, se tivesse um tom específico que eu quisesse de tinta, que não fosse esse que ficou, aí eu passaria uma tinta com cor, assim, e pronto. Aí depois é só ir retocando a raiz quando crescer. E só uma observação final aqui pra vocês, tá? Isso aqui é uma franja, não deu nada errado aqui no meu cabelo. É porque às vezes quando eu uso ela assim, ela fica meio pro lado. Mas tá tudo certo, entendeu? Ó, assim nem parece que eu tenho franja, então. E só pra falar, olha aqui de perto como tá. É a parte que eu vou clarear mais na próxima vez. Enquanto o comprimento já tá perfeito. Então, basicamente é isso. Essas foram as diferenças que eu achei entre descoloração e uma tinta super clareadora. Me fala aí, se você descolora o seu cabelo, como que você faz isso e qual você prefere também. Se você gostou, né, desse vídeo, já curte aí. E também se inscreve, porque eu quero falar muito ainda de cabelo com vocês. E assim, eu sei que é um processo bem chato, mas eu tive que fazer aqui pra chegar no tom que eu queria. E eu tenho certeza que se você fizer exatamente assim e cuidar muito bem, você também vai chegar no tom que você quer. E se você tiver muito, muito medo de fazer sozinha, é melhor você ir no cabeleireiro mesmo, porque aí é, tipo, certeza que vai dar certo. Mas então é isso, um beijão e até o próximo vídeo.